Estamos aqui na fronteira entre a Hungria e a Croácia. Pegaram nossos passaportes e estamos esperando por eles. Chegamos em Zagreb sem problema nenhum, como esperado em uma viagem de ônibus. Ficamos 50 minutos parados na fronteira para conferir passaporte, mas foi tranquilo. O único problema é que a internet do ônibus não funciona. Fora isso, tudo bem. Nossa expedição para a Croácia começou saindo do Rio de Janeiro direto para a capital da Hungria, Budapeste. De lá, pegamos um ônibus e fomos para Zagreb, capital da Croácia. De Zagreb, pegamos também novamente um outro ônibus e fomos até a belíssima cidade de Zadar. Depois de conhecer Zadar, novamente pegamos um ônibus, conhecemos bastante as estradas e fomos para a outra cidade maravilhosa, Split. Conhecemos Split e de lá partimos novamente para o ponto inicial de entrada no país, a capital Zagreb. A cidade de Zagreb tem a parte alta e a parte baixa. Estamos indo para a parte alta, que tem aquela igreja do teto quadradinho, xadrezinho. E estamos indo na ladeira. Ali que tem um funicular em algum lugar. Mas nós estamos indo a pé. Você acha que está frio? Sim, está muito frio. Mas fizemos um vídeo sobre vestimenta na Europa. É só você procurar. Para fotografar eu tenho que tirar as luvas. Tirar as luvas é um sofrimento. Fotografar ou não fotografar? Eis a questão. A gente reclama do frio, afinal de contas somos cariocas, 20 graus a gente já tá botando casaco, então quando a coisa fica em torno de zero, o negócio vai ficando difícil, mas mesmo assim a gente vem, porque a gente não gosta do verão carioca, outro porque é muito interessante esse dezembro, nessa parte do mundo, que eles organizam feirinhas de Natal, então tem programação. No mês de dezembro, praticamente, de novembro a dezembro tem a programação, você entender depois diz pra gente o que está escrito aí, mas tem a programação e a cidade toda enfeitada, em várias praças, tem essas feirinhas com alimentação num preço legal, então a gente sempre acaba almoçando ou jantando nas feiras de Natal. E as crianças adoram. Estamos em frente a uma das muitas saídas de um túnel que passa por baixo da Cidade Alta. E ele foi construído nos anos 40 e serviu de abrigo durante a Segunda Guerra Mundial. E também serviu de abrigo depois na Guerra Civil que aconteceu na Croácia nos anos 90. Então, nessa época do Natal, lá dentro é enfeitado de Natal. Mas ele tem saída para diversas ruas aqui em Zagreb. E é gratuito, claro. Sorry.
chegamos em Zadar, a viagem foi boa, o ônibus chegou na hora, foi tranquilo. Zadar já teve muitas ocupações. Antes dos romanos, os romanos, depois turcos, um monte de gente. Ela foi cidade autônoma e teve um período de Veneza, né? Os venezianos ocuparam aqui a região. E quem conhece Veneza e aquelas vielazinhas vai perceber muito disso aqui em Zadar, né? O tempo todo tem uma viela. E tem a viela, quando você entra numa viela tem um larguinho com uma igreja pequenininha. E aqui, como em Veneza, aqui também é assim. A diferença é que é mais bonito, né? O calçamento da rua, as vielas são mais largas, né? Mas olha só, o pessoal pendura roupa na rua. Se você estiver procurando estadia aqui na Croácia, você vai notar que a rede hoteleira é bem modesta, tem pouca coisa, e o que tem, pelo menos segundo a nossa experiência, é bastante caro. Então o que você mais vai encontrar em Booking e outros buscadores é esse tipo de estadia, apartment, que são apartamentos de aluguel. E aqui tem outro, tem um, aqui tem outros. Esse é o que a gente está instalado, está em Zadar. Aqui, mais adiante, tem mais um, e são inúmeros, muitos apartamentos desse tipo. Pode ir tranquilo, pelo menos aqui na região do centro histórico de Zadar e também na capital, Zagreb, a gente encontrou o que a gente viu, né? O que a gente, pelo menos de fora, e também aquilo que a gente também se instalou pareceu adequado. Então vai na boa e tem vantagens incríveis. Se você quiser depois procurar no nosso canal, tem um vídeo sobre esses apartamentos. A gente filmou a nossa experiência num apartamento desses e vale a pena dar uma olhada. Vai comigo. Ao andar por Zadar, você o tempo todo vai encontrar vestígios arqueológicos das várias ocupações que ocorreram aqui na cidade. Em determinado período as casas eram feitas de madeira, mas a gente encontra ainda em alguns lugares vestígios das casas feitas posteriormente já com pedra. Aqui a gente tem preservada, né, as ruínas de uma construção, uma habitação, provavelmente do século 10 ou 11, conforme está informado ali na parede. E tem placas explicando, do lado dos vestígios, tem placas explicando as ocupações, e tem até uma maquete de como poderia ser essa construção a partir do que ficou aqui, das ruínas, né? Do que sobrou das estruturas. A praia dos croatas não tem areia, mas tem escadinha para tomar banho.
Só no verão, né? Estamos em Split, a segunda maior cidade da Croácia e a maior da Dalmácia. É uma cidade litorânea, verão ferve de gente, mas a gente está aqui no inverno e também tem sua graça. Os turcos começaram a invadir esse litoral da Dalmácia, né, chegando aqui nessa área de Split, onde a gente está. E aí a cidade começou então a organizar um sistema de defesa com base na tecnologia dos venezianos. Então aqui a gente tem uma parte da estrutura preservada de defesa, mais adiante era o castelo. Aqui tem uma ideia mais ou menos de como que era. E o interessante é que a cidade ela é patrimônio da humanidade, então ela tem essas informações o tempo todo, né? E é isso. Estamos na entrada no museu da cidade de Split. Então já começa contando a história do Diocleciano. Ele conta a história a partir do Diocleciano no seu palácio de aposentadoria. Então aqui tem um plano, uma maquete do palácio. Diocleciano autoproclamou-se filho de Júpiter. Então aqui é o templo de Júpiter, que hoje é um batistério, que transformou-se no batistério. E em frente ao mausoléu do Diocleciano, né, na frente da casinha do pai dele, que ele falou, que hoje aqui foi construída depois uma igreja, a partir do mausoléu. Tudo isso aqui depois foi se transformando numa cidade medieval. Depois essa cidade medieval foi se transformando e hoje é um emaranhado de coisas. De casas e lojas chiques também. Lojas chiques e hotéis, cafés. É um labirinto muito interessante. Dentro do palácio de Diocleciano, aqui em Split, a gente encontra uma série de prédios que eram do templo, né, construído pelo Diocleciano e foram adaptados depois. Aí a gente está aqui agora dentro do templo de Júpiter. Aí quando o Diocleciano fez como o templo de Júpiter. Se você olhar para cima, no teto, a gente vai encontrar imagens entre flores de diversas divindades romanas. Tem Júpiter, que é o Deus Supremo, tem Tritão, o Poseidon, o Aquaman, né, para os íntimos, e outras divindades. Tem o Hélios, que é o Sol. Então, aí no teto tem as divindades ditas pagãs. Depois, conforme foi sendo ocupado esse espaço,
esse templo de Júpiter foi transformado num espaço cristão. E se transformou num batistério, e ali tem a imagem de bronze de João Batista, que era filho de Jesus. E a gente tem várias coisas aqui dentro. Aqui no batistério, que é em formato de cruz, aqui na frente tem a imagem de um rei croata. Lá atrás tem sarcófago de 2 arcebispos daqui. E esse espaço, né, que era o templo de Júpiter, foi transformado em batistério no século VII. E lá dentro do batistério tem o que, Laura? Tem o quê? Dinheiro. As pessoas jogam dinheiro dentro do batistério. Pra dar sorte. É, dá sorte também que vem cantar depois. A gente aproveita as viagens para poder conhecer um pouco mais da história dos países e da humanidade, enfim. Então aqui andando por Split, a gente começou a ler um pouquinho mais sobre o período que teve uma guerra, né, de 1991 a 2001 na região, depois da abertura, né, do fim da Guerra Fria e tudo mais. Esses países começaram então as lutas nacionais, né, por assim dizer. E nesse período os sérvios então tentavam bombardear, tentavam controlar a região. E Split foi bombardeada pela Marinha, né, uma cidade costeira. Enfim, por enquanto a gente ainda não encontrou nenhuma referência a esse período de guerra civil. Vocês querem esconder essa memória tão recente. Estamos na praia em Split, Croácia. E é possível ir à praia na Croácia no inverno. Estamos numa espécie de veranico. A temperatura deve estar em torno de 10, 8, 9, 10 graus. E é possível enfrentar o mar Adriático, curtir a praia, o sol, de uma maneira muito agradável, como se faria em Copacabana, em Ipanema. Vou provar isso. Check the mic and make sure it sound right, boys. Split, Zagreb. São 5 horas de viagem pelo bilhete que a gente comprou. Tem algumas que são até mais longas. E estamos aqui na rodoviária de Split, que é em frente ao porto, por onde nós também chegamos.